Muito bom dia, meus amigos. Muito bom dia, igreja amada. Estou aqui mais uma vez para conversarmos sobre o estudo das células desta semana, seguindo ainda no tema do Sermão do Monte. Hoje, o assunto que a gente vai estudar a gente vai trabalhar uma transição de assuntos, na verdade. Assuntos totalmente conectados, mas uma transição. A gente iniciou no mês passado, falando sobre, no mês retrasado, aliás, falando sobre as bem-aventuranças, ou seja, falando sobre o cidadão do reino dos céus, né? Quem é o cidadão do reino dos céus? Quais são suas características? Como ele se move? O que ele faz? E nós agora entramos na semana passada, finalizando esse primeiro momento, onde o texto bíblico nos ensina, ou Jesus em sua mensagem fecha aquele assunto inicial dizendo, olha, vocês que são que tem uma marca diferente na vida de vocês, por quê? Porque vocês são cidadãos do reino dos céus, porque vocês andam na contramão desse mundo, porque vocês são puros de coração, vocês são misericordiosos, vocês são pacificadores, vocês são famintos por uma justiça que vem de Deus, vocês não se satisfazem com nada deste mundo, estão com um choro no coração, um choro na alma, vocês estão mirando em coisas celestiais, vocês que são insatisfeitos com a mentalidade deste mundo, vocês são o sal da terra, elementos de influência, de mudança, vocês são a luz do mundo, vocês estão aqui para causar impacto, transformar vidas. Então, se deixem usar, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, ele está concluindo a ideia, né? Concluindo o pensamento. Agora ele vai fazer uma transição. Veja, a intenção é a mesma, o sentido é o mesmo, assim, a mensagem é a mesma. Mas ele vai fazer uma transição para um assunto que envolve a prática de vida, envolve a consciência do povo judeu em relação à sua fé, né? Onde está a consciência do povo em relação ao seu serviço a Deus, ao seu amor a Deus, à sua devoção a Deus? Está fincada totalmente na lei. A lei é a consciência do povo, ou a interpretação que o povo faz da lei. A lei é o coração da vida devocional do povo de Israel. E aí, o povo, então, tem um padrão de cumprimento da lei muito influenciado pelos fariseus. Os fariseus que a gente tem como um problema, né? Jesus está sempre batendo neles, João Batista bateu neles, hein? Bateu num certo sentido, né? Você vai entender. Bateu no sentido de confrontou, né, na palavra, não no sentido de simplesmente bater, mas na medida do que confronta como alguém que quer abrir os olhos, né? Então, Jesus confrontou os fariseus muitas vezes de forma contundente. Imagina, para quem você diria assim, raça de víboras, assim, vocês são umas cobras, né? Para quem você diria isso? Então foi um ataque contundente, mas esse ataque acaba gerando uma possibilidade de transformação no próprio fariseu, mas no povo em si ele causa um impacto tremendo. Então, o texto que a gente vai ler, esse texto de transição para o novo assunto, ele é importante porque Jesus vai falar sobre a lei.
Ele vai falar sobre homicídio, adultério, divórcio, juramento, sobre várias leis que envolvem essas coisas. E aí ele precisa quebrar uma linha de raciocínio a respeito dessas coisas, porque ele vai confrontar uma ideia, um cumprimento da lei esvaziado de misericórdia, de alegria, sabe? Ele vai confrontar isso. Ele vai desafiar o povo a entender a lei como alguma coisa que parte do coração, não que parte de fora para dentro. É de dentro para fora, precisa transformar você. Coração e mente nessa hora estão conectados. Deixa eu falar, coração não pensa em sentimentos, como é que fala? Sentimentos e as intenções, né, do seu coração. Intenções tem a ver mais com mente, mas assim, ele está falando do seu homem interior, e a mente está nessa questão toda. Metanoia, mudança de mente. Se não mudar a mente, não recebe o reino dos céus. Vamos ao texto. Mateus 5, a partir do verso 17, vai dizer assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. A lei, ela não se torna alguma coisa que é sem sentido para nós hoje, né? Obviamente que tem muitas coisas da lei que tem as leis morais, né? Essas leis, elas são permanentes, né? As leis cultuais, né? Outro tipo de lei que fala sobre uma realidade de vida que era simplesmente totalmente relacionada ao povo de Deus daquela época, daquele contexto, leis que se aplicam para um contexto sem Cristo. Então, essas leis, elas deixam de vigorar, deixam de precisar serem cumpridas, mas a essência, o sentido e o propósito delas permanece. Então, o texto está falando aqui, não vai desaparecer nenhum traço dessa lei, até que tudo se cumpra. Jesus cumpriu tudo. Quando ele cumpriu tudo, algumas coisas não permaneceram. Mas a lei moral, a lei, o fundamento da lei, os 10 mandamentos, por exemplo, eles todos têm a maioria deles tem a sua continuidade no seu sentido, no seu fundamento, né? Não matar, não roubar, não mentir, não ter outros deuses além dele. Enfim, mesmo o sábado, por exemplo, o sábado a gente não tem um dia para guardar como tinha naquela época, mas a essência do sábado é fundamental. Por quê? Porque a gente precisa se separar, parar tudo, gastar tempo com ele, né? Toda vez que a gente obedece o próprio Sermão do Monte, quando Jesus falou assim: se você quiser orar, entra no teu quarto. Cada entrada no quarto para ter tempo com o Senhor é um sábado que a gente guarda diante dele. É um tempo que a gente se separa para ele. A cultura da separação, da consagração, da santificação é permanente e, na verdade, não foi perdida, foi ampliada. E, enfim, Jesus não veio então para abolir, veio para cumprir, né? E para ressignificar. Palavra interessante, ressignificar. Ele segue dizendo aqui: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que é a justiça, nossa justiça ser
superior à dos fariseus. Por que que a nossa justiça tem que ser superior à dos fariseus? Por quê? Justiça é um tema que traz consigo um sentido diferente em alguns textos, né? Quando a gente, muitos dos textos do Novo Testamento, das cartas, né? Cartas paulinas e outras, quando a gente, as paulinas principalmente, quando a gente lê justiça, muitas vezes está relacionado à questão da justiça que Jesus conquistou na cruz, né? Da justificação, né? Como que a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. E ele se torna o pai da fé de cada um de nós, e quando a gente crê em Cristo Jesus, essa justiça, a gente se apropria dessa justiça nele, né? Essa justiça se revela em nós, a partir da fé em Cristo Jesus, né? Fé não é só acreditar, é viver para, é entregar a vida. Quando a gente entrega a vida, quando a gente decide colocar Jesus como centro da nossa vida e o alvo que move tudo que há em nós, essa justiça se aplica em nós, se apodera de nós estamos tornados justos diante dele, pela fé nele. Tiago vai dizer que essa justiça precisa se manifestar em atitudes, né? E é isso aí, a vida muda, porque a mente muda, porque o entendimento do que a gente precisa ser e fazer fica claro para a gente. A partir dessa justificação, dessa transformação de seres pecadores como nós, injustos diante de Deus. E a ideia aqui tem relação com isso, por quê? Porque os judeus procuravam ser, os judeus, né, e os fariseus principalmente procuravam ser pessoas justas diante de Deus, fazendo a lei, cumprindo a lei. Como é que eu vou ser justo diante de Deus? À medida que eu faço coisas para agradar a Deus, que eu cumpro a lei, que eu obedeço os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo, nenhum sequer, que ninguém que amasse a Deus, ninguém que buscasse a Ele. Então, qualquer ato nosso em direção a Deus, qualquer atitude nossa para com Deus, não é resultado de alguma coisa que é nossa, não é a gente que simplesmente se tornou bonzinho e decidiu adorar ao Senhor. Não há mérito nenhum em nós. É a graça dele. É o Espírito dele trabalhando em nossas vidas. Mesmo antes da vinda de Jesus, era o Espírito que convencia, que movia os corações, que trabalhava na vida das pessoas. Então, assim, sempre é assim. Sempre é Deus quebrantando o nosso coração. Senão, o que flui de nós é apenas maldade. É apenas pecado. Todo nosso ser é totalmente corrompido. Então, a justiça é Deus que opera através de nós, né? Por isso ele nos deu a sua lei. Ele deu a lei para os judeus exatamente para ter para o judeu saber, ter uma consciência do que agrada a Deus, né? E aí ele derrama o seu Espírito para ajudar a gente a cumprir isso. E hoje, na verdade, o Espírito habita em nós e nos dá uma nova natureza, o que esses judeus não tinham, o que os fariseus não tinham. Então, a nossa justiça precisa exceder a dos fariseus. Eu não posso acreditar que só um cumprimento vazio das Escrituras já seja suficiente. Não, eu preciso deixar que a lei transforme o meu coração. Eu não posso apenas vestir uma capa de quem cumpre a lei. Eu preciso ter o meu interior transformado pela lei de Deus, moldado pela lei de Deus, de tal forma que o que eu tenho dentro de mim se exteriorize, não tentar me satisfazer com um estereótipo do que é obediência à lei, né? Não adianta o camarada ir na igreja, participar dos eventos, até fazer parte de alguma coisa, se tornar um pregador, um professor de escola dominical, se tornar até um pastor dentro da igreja, mas no seu convívio, né, no seu dia a dia, ele é alguém que não manifesta a graça de Deus, a misericórdia de Deus, é alguém cuja linguagem não é consagrada,
cujos princípios não são os princípios do reino de Deus. Muitas vezes alguém corrupto, né? Alguém dominado pela mentira, alguém dominado pela imoralidade sexual, alguém que não tem uma conduta santa diante das pessoas, não tem a confiança das pessoas porque não manifesta honestidade. Então, mas quando está no domingo na igreja, ele é alguém que sabe se mover nas escrituras, alguém que tem uma aparência de piedade. Então, a gente precisa fugir disso, porque essa justiça, a justiça de quem cumpre, só cumpre, pelo menos exteriormente, né? Não serve. A nossa justiça precisa exceder em muito dos fariseus. Não estavam satisfeitos apenas com o mero cumprimento externo, que é aparente, né? Jesus disse que, por exemplo, nas esmolas, não saiba a tua mão direita o que fez a esquerda, ou a esquerda que fez a direita, agora eu não vou lembrar, mas não saiba, porque se você for aplaudido pelos homens por aquilo que faz, já recebeu sua recompensa. É essa a recompensa que você quer? O aplauso dos homens? Ou a bênção de Deus sobre a sua vida? E nem mesmo fazer as coisas buscando a bênção de Deus, mas porque você já tem a bênção de Deus. Porque você tem tanta bênção de Deus, porque Deus está tão presente na sua vida, você exterioriza, manifesta isso de forma alegre, você se dá, você abençoa, você cura as pessoas, você consola as pessoas, você conforta elas, enfim. Essa é a relação com Deus que a Bíblia prevê. E isso não é de agora, não é depois de Jesus, é antes de Jesus, sabe? O Davi diz assim, holocaustos não é o que o Senhor deseja, não são o que o Senhor deseja. O Senhor não se agrada de sacrifícios de animais e de holocaustos, do contrário eu os daria. O que agrada ao Senhor é um coração quebrantado e contrito. Olha a consciência de Davi lá atrás. O Senhor tem estabeleceu o culto, estabeleceu o sacrifício, estabeleceu tudo isso, mas não é isso que o Senhor quer. Isso aí é um aspecto exterior daquilo que você quer mudado no interior. O que o Senhor quer mesmo é um coração que entenda, um coração que se incline, um coração que deseja, um coração que ama. E o próprio Davi diz, uma coisa te peço e a buscarei, que eu possa habitar. Não quero ir para o templo só porque eu sou obrigado a ir uma vez por ano, pelo menos, para sacrificar, para ter a garantia da bênção de Deus sobre a minha vida. Não. Se deseja habitar na presença dele. Então, assim, mesmo no Antigo Testamento você podia ter essa consciência, como o Davi teve, do valor da presença de Deus acima de qualquer outra coisa. E como fonte e base para qualquer outra coisa. Então, a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus. Senão, a gente é só religioso. E religioso legalista. Lá em Mateus capítulo 12, tem um episódio que Jesus lida com os fariseus lá, lida com o pessoal da sinagoga, e por causa de um problema que houve ali, de uma desobediência à lei, né? Capítulo 12 de Mateus, a partir do verso 1, diz assim: naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Veja, os discípulos pegaram ali toda aquela lavoura lá, todo aquele alimento que está ali disponível para servir de alimento, é criação de Deus. Os discípulos estão trabalhando para o reino de Deus junto com Jesus, eles estão ali seguindo Jesus em sua proclamação do reino dos céus. E aí, por causa de andar muito, de lugar para lugar, enfim, muitas vezes não ter tempo de parar para comer de forma decente, vou usar essa palavra,
Eles estão passando ali, estão cansados, estão com fome, vem algumas espigas, pegam e comem. Eles não estão trabalhando, eles não estão fazendo uma colheita, eles estão se aproveitando, sabe? Como quem tira uma maçã da macieira e come, porque está passando ali, porque está com fome, porque está disponível, porque é a criação de Deus. Mas todo ato foi engessado no sábado, né? Nada poderia ser feito. Mas isso tem mais a ver com quem julga do que quem vive, né? Porque Jesus vai usar um outro exemplo aqui sobre a ovelha, né? O cara que tem a ovelha não vai deixar de protegê-la, de cuidar dela quando ela tiver necessidade. Então, você tem os discípulos ali passando com fome, pegou para comer e pronto, são condenados. Essa atitude de condenar as pessoas é muito ruim e era a prática normal, comum dos fariseus. Condenar, fechar as portas, né? Jesus disse para eles: vocês não entram no reino dos céus, nem deixam ninguém entrar, porque vocês fecham as portas, porque tudo é errado, tudo não pode. É uma religião opressora, né? Seguindo aqui, Jesus fala: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros, versículo 3, estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Então tem um episódio onde Jesus Abinadab é o sacerdote, ele chega lá e ele come os pães da mesa da proposição, lá, os pães da proposição, os pães da presença. Ele come aqueles pães, ele pede para comer aqueles pães, ele não poderia ter comido, aquilo era só para o sacerdote, mas diante da necessidade ali, ele pegou e comeu, e teve um problema resultante disso com Saul louco, enlouquecido, que matou o sacerdote, mas enfim. Mas Davi não viu como crime isso e, diante da fome, achou um recurso possível. O sacerdote cedeu e Deus não amaldiçoou Davi por isso, nem o sacerdote por isso. Não obstante, Saul, cheio de ódio, fez sua vingança equivocada. Então, e aí Jesus fala assim também: vocês não sabem que no sábado os sacerdotes profanam esse dia? Por que eles profanam o sábado? Por quê? Os sacerdotes trabalham no sábado, e trabalham muito, e trabalham o dia inteiro. Porque sábado é um dia de sacrifícios como todo outro qualquer, e até mais do que os outros. Então, enquanto todas as pessoas estão adorando ao Senhor, todas as pessoas estão se separando para Deus supostamente, e as pessoas estão evitando, estão renunciando a qualquer tipo de trabalho, os sacerdotes estão trabalhando e trabalhando muito e o dia inteiro, os que estão naquele turno daquele dia, né? Então, eles estão dizendo: os sacerdotes podem trabalhar, então o que acontece? Eles profanam o sábado e ficam impunes. Aí vocês não entenderam o que é o sábado, né? Jesus vai falar assim: eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Jesus dizendo: se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então, o pessoal viu Jesus comendo no sábado, Jesus explicou para eles, só que eles se fecharam porque eles estão rejeitando aquele ensino de Jesus. E aí, quando Jesus entra na sinagoga, eles provocam Jesus diante de um homem com a mão ressequida. E aí ele diz assim:
A gente pode trabalhar no sábado curando alguém, a gente pode curar alguém no sábado, é permitido curar no sábado? Como assim não vai ser permitido? Se o sábado é do Senhor, se é o Senhor que reina no sábado, se o nosso foco e a nossa atenção no sábado é totalmente voltada para Deus, um Deus que é Deus de amor e de graça e de misericórdia, como? Como que eu vou encarar curar alguém como uma algo não permitido, algo proibido? Como assim? Fazer o bem, ser gracioso, manifestar amor, manifestar o poder de Deus sobre a vida de alguém pode ser alguma coisa proibida em qualquer momento, em qualquer tempo. Mas eles estavam tão engessados num cumprimento vazio da lei, num cumprimento meramente religioso da lei, que eles não podiam ver a graça nisso, a alegria disso. E aí estavam condenando Jesus. Bom, Jesus os confrontou dizendo: olha, vocês estão descuidando de pessoas, mas se a ovelha que vocês cuidam, a ovelha que pertence a vocês, cair no buraco no sábado, vocês não vão esperar para o domingo, vocês não vão esperar para segunda-feira, vocês vão dar um jeito de tirá-la dali naquele momento. Se a emergência de cuidar de uma ovelha for maior do que a emergência de cuidar de alguém que está em necessidade, um homem, uma pessoa que está passando por aflição, vocês não entenderam nada da lei, é o que Jesus está falando. Então, Jesus curou aquele homem ficou com uma mão perfeita. E sabe qual foi a reação ou a atitude do coração daqueles fariseus? O último versículo 14 diz: então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Um coração fechado. Sabe, a nossa justiça precisa ser maior do que a dos fariseus, porque o nosso julgamento não pode superar a graça e a misericórdia que tem que dominar o nosso coração. Afinal, a gente já aprendeu antes que bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Finalizando, Tiago, no capítulo 1, verso 27, diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Qual é a religião que Deus busca? A palavra religião vem do latim religare, né? É uma reconexão, é uma religação com Deus. Nós estamos separados dele, nós somos reconectados a ele para vivermos como ele vive, sermos semelhantes a ele. Então, o que nos torna verdadeiros religiosos? Verdadeiros homens e mulheres que são conectados a Deus, que vivem a partir de Deus. Cuidado, misericórdia. Cuidar dos órfãos, das viúvas, daqueles que têm necessidade. Estar atento à necessidade deles. E não se deixar corromper pelo mundo, não se deixar tomar pelo ódio do mundo, pelo engano do mundo, pela promiscuidade, pela imoralidade, pela corrupção do mundo. Não. A gente se santifica para Deus e vive para Ele, também vivendo para o próximo. Então, essa é a justiça que se busca em nós. Quando alguém fala assim, você é um homem santo, você é uma mulher santa, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. É como dizer, você é um justo diante de Deus. E como é um justo diante de Deus? Alguém que manifesta o caráter dele, a humildade dele, a bondade dele, a graça dele, o amor dele. Isso é cumprir a lei. É se tornar parecido com Deus. A nossa justiça precisa exceder a dos fariseus, que simplesmente obedeciam religiosamente. Sabe, o seu chamado não é para ir aos domingos aos cultos, o seu chamado é para viver integralmente nele, por ele e para ele. Amém, meu querido? Olha, que Deus abençoe você, que Deus abençoe nossas células nessa semana, que Deus nos desafie, que Deus
quebre tudo que precisa quebrar dentro da gente, que mude os móveis de lugar, né? Como diz aquela canção, mude as coisas de lugar dentro de nós, transforma tudo dentro de nós, que queremos ser semelhantes ao Senhor. Amém? Deus abençoe você, Deus te dê graça e fuja do farisaísmo. Deus abençoe.